Tiago, capítulo 1, versículo 9 ao versículo 11, diz assim a palavra do Senhor. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Vamos ao Senhor em oração. Deus, que é dono da prata e do ouro, e também dos corações, sobre o qual o Senhor pode atuar com grande poder, venha, ó Deus, dar-nos a riqueza de Tua palavra nesta noite, para que a riqueza do Teu Evangelho e a glória de Cristo sejam a coisa mais importante de nossas almas. Em nome de Jesus Cristo, amém. Desde a antiguidade clássica, existe um conto, uma lenda. A lenda do rei Midas e o toque de ouro. O rei Midas, certa vez, teve um encontro com o deus Baco, o deus da vinha e do vinho, e fez um pedido muito incomum. Pediu para que tivesse a possibilidade ou o poder de que em qualquer coisa que tocasse, transformasse-se em ouro. O deus Baco, apesar de estar reconhecendo a ganância do coração de Midas, respondeu à sua solicitação com sim. E Midas voltou para o seu palácio após um encontro cheio de alegria. Não sabia o quanto sorrir, não tinha onde colocar a cara. Tocava nas folhas e elas se transformavam em ouro. Tocava nas frutas e elas se transformavam em ouro. Tocou nas flores e, acredite, virou ouro. Quando chegou em casa, muito entusiasmado, solicitou aos seus servos um grande banquete. E a mesa foi posta, a mesa no palácio real. Quando sentou-se à mesa, todo entusiasmado com um novo poder, a produção de riqueza ilimitada, pôs a mão no pão e o pão se tornou ouro. Pegou a taça se transformou em ouro. Mas quando pôs a taça na boca, o vinho também se transformou em ouro. Então bateu um desespero na alma. Eu não posso comer. Estou impossibilitado de comer. Então sua filha, o vendo desesperado por não saber o que fazer, tocou-lhe para consolá-lo. E de repente, ela também foi transformada em ouro. E aquilo que era uma bênção tornou-se uma maldição. Midas voltou a Baco com um coração arrependido e entristecido. Solicitou, pediu, orou, rogou para que lhe fosse tirado o dom. E o Deus lhe tirou. Pediu para que ele se lavasse em um lago, e o lago ficou com o seu poder. Diz a lenda que o chão do lago é todo de ouro. Todo de ouro. A pergunta é: por que acreditamos que seremos mais felizes se tivermos mais? Porque, de alguma forma, definimos o nosso valor com base naquilo que temos e que possuímos. Essa é a questão de Tiago aqui. Tanto pobreza quanto riqueza têm os seus problemas e podem pressionar as nossas almas a uma vida inútil.
E Tiago mostra então como a sabedoria recebida da graça divina deve influenciar as nossas vidas, nesse caso, influenciar no modo como lidaremos com os problemas de nossa pobreza ou riqueza. Tiago está dizendo aos pobres que se gloriem na sua dignidade, os ricos que se gloriem na sua insignificância, caso contrário, correm o risco de caírem na ilusão da riqueza. Só que isso é uma inversão total de valores, seja para a sociedade da época, ou seja, para hoje. Como podem se gloriar naquilo que não têm? É porque isso se chama Evangelho. O Evangelho é o fundamento pelo qual Tiago diz essas palavras. Por isso, lhes darei 3 afirmações do Evangelho que nos ajudam a lidar com as provações da pobreza e da riqueza. São 3 afirmações do Evangelho que nos ajudam a lidar com os problemas da pobreza e da riqueza. Quer dizer, as provações que surgem, seja estando pobre ou estando rico. Primeiro, o Evangelho torna o pobre rico. Segundo, o Evangelho torna o rico pobre. E terceiro, o Evangelho revela a ilusão da riqueza. Versículo 9, o Evangelho torna os pobres ricos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. O irmão, porém, pobre, se orgulhe de sua elevação, de seu ponto alto, ou melhor, de sua alta posição. Mas se ele é pobre, qual é a sua alta posição? Qual é o seu status de elevação? Qual é o status que o põe às alturas? Da onde Tiago está tirando dignidade? Ele está tirando do Evangelho. O Evangelho afirma a dignidade e a elevação do ser humano em 2 aspectos. Primeiro, ele é criado à imagem de Deus. E porque é criado à imagem de Deus, a única coisa que pode lhe definir é Deus e a sua condição como imagem de Deus, como um ser criado pelo próprio Deus. O que o define nesse aspecto mais geral, eu estou falando sobre todos os seres humanos na face da terra, não é a sua condição social. É porque foi criado à imagem de Deus que todos foram dotados de direitos e responsabilidades. O mínimo para se viver bem, na terra que abunda a bondade de Deus. Mas ele está falando para cristãos, então ele não pode estar parando aqui. Salomão talvez tivesse parado aqui em Provérbios, mas não Tiago. Nesse segundo aspecto, que é a salvação, o Evangelho penetra o coração do crente, reafirmando as dádivas da glória de Cristo e da graça de Cristo. Pelo que conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Ele se fez literalmente pobre, financeiramente pobre, de vestimenta pobre, de convívio social pobre, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Esta deve ser a alegria maior do pobre cristão, a de que ele é abundantemente rico no Senhor. Jesus se fez pobre e identificou-se com a condição dele. Portanto, ele não precisa ter vergonha. Jesus se fez pobre. Deus se fez pobre quando habitou entre os homens. E segundo, Jesus fez isso para lhe dar o status que ele não tem na lógica dos valores humanos. Na lógica dos valores do mundo, mesmo sendo pobre, é rico, está acima dos ricos do mundo, está acima da glória dos reinos da terra, está acima dos poderosos deste mundo, porque o reino é deles, a terra é deles, foi dado a eles. O mundo os rejeita, mas por Deus eles foram aceitos.
O mundo os trata como descartáveis, mas por Deus foram chamados para um relacionamento pessoal. Muitos cristãos pobres sofrem, passam por provações porque são pressionados pela ideia de que nada são e de que nada valem e que são descartáveis, não tem problema morrerem, todo dia nasce gente, eles não precisam de ter tudo que todo mundo tem. Isso é uma falsa sabedoria. Sabe quando isso entra na igreja e quando perverte o evangelho, eles acabam sendo pressionados pela ideia meritocrática de que Deus só abençoa aqueles que são alguma coisa na vida, que conseguiram alguma coisa na vida, e como eles não são nada, como Deus poderia olhar para eles? Maldito é o paganismo cristão que frutificou, deu à luz a teologia da prosperidade. Maldita é a ideia de que mais amados são os que possuem mais e menos amados são os que possuem menos. Isso é diabólico. Isso é infernal. O Evangelho está dizendo: vocês são ricos e não fazem a menor ideia do quanto são ricos. Não podem contar o tanto que possuem. Quando descansam nos méritos de Cristo, são aceitos por Deus, amados por Deus, cuidados por Deus, guiados por Deus e chamados a viverem uma nova vida pela graça de Deus. Os depósitos da graça pertencem a eles. E são eles que herdarão a terra e terão o reino dos céus. Tiago está dizendo: não, meu querido, não pense que você não é nada. Que a vida não tem sentido. Não julgue o amor de Deus por aquilo que você não tem. Não julgue o amor de Deus com base na sua riqueza. Não julgue o amor de Deus pelo tanto de dinheiro que passa na sua carteira. Não julgue o amor de Deus pelo tanto de comida que passa na sua despensa ou a qualidade dela. Quando reconhecem isso, tornam-se heróis de guerra. Heróis de guerra. Tornam-se incríveis heróis de guerra. Eles saem de casa louvando e voltam para casa louvando. Eles entram na casa do patrão louvando e saem na casa do patrão louvando. Eles vão trabalhar com o coração ardendo e não estão nem aí. Isso já não se torna mais a preocupação de suas almas. Está sempre tudo bem. Estão sempre alegres. Sempre dormindo bem. Nunca tem preocupação na vida. Vai entender. Salvação. Paz com Deus. Tornam-se heróis de guerra porque estão sempre prontos para o batente. O conforto não lhes captura a alma. Sempre querem servir. Sempre estão prontos para dar. Ou melhor, para se dar. Porque sabem que foram chamados para serem servos. O Evangelho torna os pobres ricos. Segundo, o Evangelho torna os ricos pobres. E o rico na sua insignificância. Melhor, o irmão rico, porém, glorie-se na sua insignificância, na sua miséria, no seu sentimento de culpa, na sua humilhação. Maria usa exatamente a mesma palavra quando ela está cantando em Lucas capítulo 1, e ela diz que o Senhor a visitou na humildade da sua serva. Ela está dizendo, quando pôs o ventre dela para gerar Cristo, é claro. Ela está dizendo, o Senhor a visitou não tendo ela nada para dar em troca, ou não tendo ela nada para ser alvo desta graça, ou desta dádiva de ser a mãe do Filho de Deus. E assim o Evangelho afirma a insignificância do ser humano diante da santidade e do poder de Deus. Sim, você foi criado à imagem de Deus, mas não se esqueça, você é barro e vento. Não passa de barro e vento. Não é mais do que isso. A prova mais simples é que todo mundo que morre vira pó. Ou
é você lembrar de como as coisas foram criadas, como o ser humano foi criado. Não foi criado de estrela, não foi criado de pedra preciosa, não foi criado de diamante, de ouro, de prata. Foi criado daquilo que se pisa, daquilo que ninguém gosta. Se tem muito dentro de casa, você varre e joga para fora. Barro e vento, insignificância, miserável, frágil. Só que há mais do que barro e vento. E nesse caso, não é bom. Mais do que barro e vento significa são pecadores. Não quer dizer que só os ricos são pecadores. O ponto de Tiago não é esse. É que a insignificância maior é a condição de pecador diante da glória de Deus. Esta é a maior das pobrezas, a mais terrível das dores, o pior dos males, que acaba com a ideia de que de fato somos alguma coisa. O crente rico precisa se lembrar que fora de Cristo ele não tem nada, e ele não é nada, sua riqueza não é nenhum diante de Deus, porque ele é pecador. E então, ele não pode sustentar um estilo de vida ou uma cultura que ensine que as pessoas são, que a identidade das pessoas é definida por aquilo que tem e não tem. Quer dizer, por sua condição social. Então, ele sabe que sua miséria grita por socorro. Ele sabe que a bondade de Deus foi que concedeu certas condições na vida, não para mero desfrute, mas para serviço a Deus e ao próximo. O crente rico não pode se esquecer que tudo provém de graça divina. Não pode. É muito fácil ser enganado pelo conforto, a beleza, o status, o sentimento de prazer, quando se compra aquilo que outros não podem comprar, que não podem ter. Quando se pode ir a lugares que outros não podem ir. É muito fácil ser capturado por isso. E então, achar-se mais amado, mais abençoado e mais cuidado por Deus do que outros que não têm. É fácil achar-se de alguma forma o queridinho. Achar-se que a vida está assim porque somos crentes modelo. E o outro não tem a mesma vida que nós porque ele não está fazendo o que nós estamos fazendo. Ele não é um crente bom como nós estamos sendo. Quando se perde a consciência de que nada somos e de que tudo vem por graça, tudo vem por bondade, por liberalidade. Eu não sei porque Deus dá mais para um e menos para outro. O que eu sei é que tudo vem por providência. E quando se perde essa noção, então a gente passa a viver como se tudo fosse nossa propriedade. Como se nós não fôssemos mordomos. Como se de fato pertencesse a nós. E porque pertence a nós, cremos que nós não podemos perder isso de forma nenhuma. Se perdermos, então seremos nada. Quer dizer, alguma coisa está dando errada. Perdemos o sentido da vida. A condição de vida, o status dentro de um grupo de amigos, os próprios amigos, a liberdade, o poder de compra, todas essas coisas que o dinheiro dá. A gente lida com elas como se não pudéssemos perdê-la. No seguinte sentido, se eu perder, então o que eu vou fazer com a minha vida? Isso é tudo que eu tenho? Não, meu querido, isso não é tudo que você tem. Isso é nada. Nós acabamos de cantar, isso não é nada. O que eu tenho é Cristo, Ele é a minha porção, Ele é a minha herança. Que segurança eu tenho em Jesus? Só nele, firmado em Cristo. Isso passa. Quando reconhecem isso, também se tornam heróis de guerra. Tornam-se mais fiéis, mais generosos, mas como heróis de guerra, se descobrem como os bancos de Deus. Deus espalha bancos pela face da terra, e eles dizem, eu sou o banco de Deus, eu vou financiar a obra, eu financei o reino de Deus, quanto mais Ele der, mais eu vou doar.
mais eu vou financiar, mais eu vou cuidar. Ninguém vai passar fome na igreja, ninguém vai ficar sem teto, ninguém no reino de Deus vai ficar sem emprego, ninguém no reino de Deus vai passar necessidade. Se Deus está me dando, então eu sei que ninguém vai sofrer por minha causa. Heróis de guerra estão sustentando outros. Terceiro, o Evangelho revela a ilusão da riqueza. O Evangelho torna os pobres ricos, o Evangelho torna os ricos pobres, e o Evangelho revela a ilusão da riqueza. E o rico na sua insignificância, versículo 10, porque ele passará como a flor da erva. O que isso quer dizer? Tiago explica. Porque o sol se levanta com seu ardente calor e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Tiago cita Isaías capítulo 40, versículos 6 e 7, sobre a transitoriedade da vida. É como uma flor, não adianta, ela morre. Uma hora todo mundo morre. E por isso você não pode confiar no dinheiro. Porque a vida passa. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Caminhos é uma palavra muito específica nesse texto. Se refere à jornada, a empreendimento, ao propósito da vida em obter lucro. Quer dizer, se dar a isso, essa é a minha vida, este é o meu caminho, esta é a minha jornada. A ilustração de Tiago foca no seguinte ponto: a vida é passageira, forças externas a nós podem mudar as circunstâncias da nossa vida e a gente não tem controle sobre isso, não tem como controlar, não tem como dominar isso. É externa a nós, é como o sol sobre a planta. Mas quando se vive pela riqueza, perde-se a noção do que é a vida, do que vale na vida e de quem nós somos. Quando se vive pela riqueza, passamos a acreditar que tudo sempre vai dar certo. Que temos controle sobre nossa saúde, sobre o nosso bem-estar, sobre a nossa felicidade. A pessoa que passa a viver pela riqueza a tem como responsável em dar sentido à sua vida. E não tê-la significa não ter sentido na vida. E como nós caímos neste mal? Tendo muito ou pouco. Tendo muito ou pouco, ou tendo médio. Tendo o suficiente, menos ou mais. É muito fácil cair neste mal. E com o tempo percebemos que continuamos vazios, cansados, estressados, doentes, frágeis. Porque a vida murchou como a erva. O tempo passou, a vida murchou como a erva, a família murchou como a erva, a comunhão com Deus e com a igreja murchou como a erva, a oração murchou como a erva, a mudança de vida murchou com a erva, tudo murchou. Só que pelo menos a gente está maquiado. Os outros não conseguem se maquiar, mas a gente se maqueia e ninguém vê que nós estamos murchos, como que mortos. Só que aqueles que vivem pela riqueza encontram no fim a morte eterna. Onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Não podem servir a dois senhores. Do tipo, não pode. Não pode. É lei. Se serve a Mamon, não serve a Cristo. E se serve a Mamon, terá a única coisa que Mamon pode dar: dinheiro. E nesse caso, ele não serve para muita coisa, já que é um ídolo. Quando se vive pela riqueza, sabe, a gente não passa por provações, a vida é uma provação. Só que tem um detalhe: a alma vicia-se no suave vinho da morte. Ela fica bêbada dos prazeres que o dinheiro pode dar. E então ela fica anestesiada às provações. Porque é isso que o dinheiro faz. No final das contas, nos protege de inúmeras dores. Nos traz um tipo de segurança que dá para passar por tudo.
tudo na vida. Mas a gente está anestesiado, é que a gente não percebe. Sabe, quando você vê um bêbado caído na rua, é a mesma coisa, ele nem sentiu quando ele caiu e bateu a cabeça no chão. Quebrou o dente, ele não sentiu. Está anestesiado. Na busca pela terra da felicidade, o dinheiro oferece uma embarcação, só que ele cobra a alma. Na busca pela terra da felicidade, o dinheiro oferece uma embarcação, mas ele cobra a alma. Então, entendam, o dinheiro é tão frágil quanto uma planta. Só que por vezes lançamos sobre ele aquilo que somente uma rocha suportaria. A segurança e a alegria que só Deus pode dar. O dinheiro é tão frágil quanto uma flor. E a gente lança sobre ele algo que apenas uma rocha suportaria, que é a segurança e a alegria da alma, que só Deus pode dar, que só é encontrado em Cristo. O Evangelho está dizendo que você procura obter com o dinheiro, só Cristo pode lhe dar. Não faça da jornada da sua vida uma busca por dinheiro. Caso contrário, vai murchar como a erva seca. Se Deus está te dando muito, não ame isso. Ame a Deus. E se Deus não está te dando muito como está dando outro, não pense que Ele está te amando menos. Essa não é a régua de Deus. A régua é a cruz. Somente a cruz. E assim, no final das contas, Tiago está dizendo: o Evangelho é a sabedoria que precisamos, porque é Ele que nos define, independente de nossa condição social. O Evangelho é a sabedoria que precisamos, porque é Ele que nos define, independente de nossa condição social. Independente de nossa condição social, independente do quão importante você seja ou não importante em uma sociedade você seja, em uma comunidade, em um grupo de pessoas, não importa, você é exatamente igual a qualquer outro. É exatamente igual. O Evangelho define pessoas pelos méritos de Cristo. O Evangelho não define pessoas pelo quanto que elas possuem. Pelo quanto que elas possuem. O Evangelho define as pessoas pelo que Cristo fez e por quem Cristo é. E assim, todo mundo é igual. A conta não é a sua conta no banco, é a conta de Cristo. Os méritos não é o seu mérito, é o mérito de Cristo. O seu valor não provém daquilo que você tem ou não tem, provém de Cristo, daquilo que Ele tem, daquilo que Ele é. E assim, o Evangelho são boas novas de grande alegria. Boas novas de grande alegria que será para todo o povo. Só que tem um detalhe que passa muito desapercebido ao nosso coração quando lemos os anjos dizendo isso aos pastores em Lucas capítulo 2. Porque quando dizem o é para todo o povo, diz a eles que eles irão encontrar o Messias, o Filho de Deus, na casa dos pobres, e não no palácio dos reis. E quando os magos vêm atrás de Jesus, não o encontram no palácio dos reis, encontram na casa dos pobres. E isso é a graça, que exalta o pobre e humilha o rico. É a graça que não deixa ninguém quieto dentro do seu coração, que vai em direção às motivações e aos desejos, aquilo que a pessoa quer pensar sobre si mesmo e sobre o mundo à sua volta. Ele está dizendo: você está errado, não precisa disso. Aqui está a sua vida. Aqui está a sua vida. Eu não mereço o amor de Deus. Ou acho que não vou conseguir conquistar o amor de Deus. O Evangelho não é sobre conquistar o amor de Deus. Ou, eu acho que eu mereço o amor de Deus. Eu sou um crente muito bom. Sou tão bom que Deus está me abençoando muito. O Evangelho não é sobre você ser bom para Deus te abençoar. O Evangelho é sobre o que Cristo fez. E sobre você estar, ou não, ligado ao que Cristo fez e ao que Cristo é. E então, pergunta final. Quem lhe define? O que lhe define? A visão que você tem de si e de seu valor é moldada mais pelo seu status econômico, social ou pelo Evangelho? Aquilo que você pensa sobre si mesmo depende do quanto, depende do quanto que você tem. Aquilo que você imagina sobre o que significa ser feliz
sobre o que significa descansar em paz, sobre o que significa dormir bem, sobre o que significa ter sucesso na vida. Depende do quanto que você tem. Porque se depender, então este é o seu Deus. E Ele cobra caro. Cobra noites de sono, vida familiar, relacionamentos, comunhão com o corpo de Cristo, vida eclesiástica, cobra suas emoções ou sua saúde emocional, cobra sua alma. Então, se aquilo que nos define for nossa condição social, se nossa alegria e felicidade sempre dependerem de nossa condição social, sempre dependerem daquilo que podemos comprar ou não comprar, desfrutar ou não desfrutar, então no final, esta será a nossa maldição, como toque de Midas. A gente vai em busca da felicidade, mas no fim encontra a morte. Só saberemos lidar então com essas provações que existem dentro de nossas condições sociais quando entendermos quem somos em Cristo. É isto que o Evangelho está dizendo. Glorie-se na sua dignidade, glorie-se na sua insignificância. O Evangelho está dizendo, você não é nada e você é tudo. Você não é nada pelo que você é por si mesmo, mas você tem tudo pelo que você tem em Cristo. Por isso, meu irmão, questione o seu coração, questione a sua alma sobre o quanto ela reconhece que Cristo se fez pobre, se fez insignificante, se fez miserável para lhe dar riqueza eterna, para lhe dar salvação, para lhe dar valor diante de Deus, para lhe tornar aceito diante de Deus, para lhe tornar alguém recebido pelos braços do Pai. Questione o seu coração sobre o quanto ele considera isto o valor último, o maior valor de sua alma. Questione o seu coração sobre o quanto descansa nele, confia nos seus méritos e desfruta no seu amor, sobre o quanto está firmado em Cristo e no seu amor, e não firmado naquilo que você pode ter ou não ter. Porque só existem dois caminhos: ou a vida murcha como a erva, ou a graça renova a vida dia a dia. E isso não tem a ver sobre você ter muito ou pouco. Ou a vida murcha como a erva, ou a graça renova a vida, dia a dia. O que importa, segundo o Evangelho, não é se somos pobres ou ricos, se não somos ninguém ou se somos alguém no mundo, mas se estamos seguros em Cristo. Se estamos seguros. Se assim estivermos, então haverá contentamento, alegria, generosidade, fidelidade. Não viveremos pelo que o mundo diz, pelo que os homens dizem, pelo que o nosso coração mente para nós mesmos. O que importa é o que Cristo diz, somente o que o Evangelho diz. Que Deus nos abençoe.